Mais um homem executado a tiros em São Luís. Começa a retirada de flanelinhas e ambulantes nos semáforos da capital. Polícia continua a investigação do caso do assalto com reféns no centro de São Luís. Ministério Público encontra as mesmas irregularidades em mais uma vistoria no Socorrão 1. Jornalistas e profissionais da imprensa se sentem ameaçados depois de invasão à casa de blogueiro na capital. E mais, trabalho de contingência realizado para tentar impedir desabamentos em casos de fortes chuvas em São Luís. Tudo isso e muito mais. Agora, no Maranhão Acontece. Olá, boa noite para você. Boa noite. Nossa edição de hoje fala sobre a ação da Polícia Civil de retirar moradores de rua dos semáforos da capital. A situação incomoda os motoristas e representa perigo a quem para nos sinais. Tudo porque, com o dinheiro arrecadado, a grande maioria compra drogas e viram ameaça aos cidadãos. Vale lembrar que outras ações de recolhimento de drogados já foram realizadas. Inclusive, aqui no Maranhão Acontece, já tratamos sobre o assunto. E o que podemos constatar é que o problema social está ganhando uma proporção cada vez maior. A operação contou com a participação de 10 policiais, 3 viaturas e um micro-ônibus. 22 pessoas que trabalham limpando para-brisas em sinais de trânsito de São Luís foram apreendidas. Este flanelinha foi surpreendido quando dormia no canteiro central da Avenida Colares Moreira. Uma mulher grávida também foi abordada pelos policiais depois de ser flagrada dormindo numa calçada no bairro do São Francisco. Alguns flanelinhas, ao perceberem a fiscalização, fugiram e deixaram para trás os materiais utilizados para trabalhar nos sinais de trânsito. A operação passou pelos pontos de maior concentração de limpadores de para-brisa da cidade. Isso vem atender algumas reclamações, chega até o Discnenúncia, o CIOPS, onde eles, após efetuar o trabalho, ou seja, a limpeza de para-brisa, passam a cobrar um determinado valor. E algumas pessoas que não pagam, eles às vezes danificam o carro e até agridem o condutor do veículo. Quase todos os flanelinhas são viciados em drogas, principalmente crack, e utilizam dinheiro adquirido nos semáforos para manter o vício. Os limpadores de para-brisa foram encaminhados para o Centro de Apoio Psicossocial do Governo do Estado, onde vão receber tratamento adequado. O primeiro procedimento é o acolhimento, identificar cada caso individualmente, né? Ver a possibilidade de cada um realizar o tratamento ou ambulatorial, através do CAPS, ou de internação, caso necessário seja. No momento da operação, esta aposentada estava à procura da filha, que é viciada em crack e trabalha nos semáforos de São Luís. Ela apoia o serviço feito pela polícia. Apoio porque, em compensação, é para fazer um benefício para eles mesmos. Este homem, que prefere não se identificar, conta que são comuns crimes praticados por alguns flanelinhas em semáforos de São Luís. Em janeiro passado, assaltaram ela, botaram a faca no pescoço dela e levaram o celular e a bolsa. O delegado Joviano Furtado conta que a polícia vai realizar novas operações para impedir o trabalho dos flanelinhas nas avenidas de São Luís. Esse trabalho, na realidade, ele vai continuar. Esse é um trabalho de uma série. No ano passado, nós fizemos 5 incursões, né? A última foram 18 recolhidos. Desses 18, 8 passaram pelo tratamento. 7 ainda estão fazendo tratamento e 1 já se tornou apto a voltar ao mercado. Olha, mais um caso, um dia de assassinato a queima-roupa na cidade. O clima de violência tem assustado moradores de vários bairros e, mais uma vez, a região do centro foi o cenário para o crime. Giovanni Costa Freitas, de 32 anos, conhecido como Purgatório, foi morto com 4 tiros por 2 homens que estavam em uma moto. O fato aconteceu no cruzamento entre a Rua da Inveja e a Rua de Santa Rita. Segundo informações, o local é conhecido como um ponto de venda de drogas. Moradores acreditam que a morte pode ter ligação com o tráfico de entorpecentes. A polícia tem informação de que a vítima cumpria pena em Pedrinhas e foi solto na sexta-feira, dia 8 de março. Ontem mostramos aqui no Maranhão Acontece o caso da execução de Francisley da Costa Alves, de 23 anos, morto em um posto de combustível no Renascença. Estivemos com a delegada que investiga o caso e a linha de atuação da polícia é de que aconteceu uma vingança. Francisley está envolvido na morte de um outro jovem. A onda de homicídios que tem sido registrada nos últimos meses no bairro São Francisco preocupa a polícia.
No último domingo, um homem de 20 anos foi morto a tiros após uma discussão por causa de uma partida de futebol. Em menos de 24 horas, outro assassinato. Desta vez, de um jovem de 23 anos neste posto de combustíveis no bairro Renascença 1. Segundo testemunhas, Franciscley da Costa Alves saía desta casa lotérica quando foi surpreendido por 2 homens que estavam em uma moto. A vítima ainda tentou fugir, mas foi atingida com vários tiros nas costas e caiu a aproximadamente 20 metros e não resistiu aos ferimentos. De acordo com a polícia, a falta de informações sobre o paradeiro dos assassinos e das imagens dos circuitos de segurança do posto e da lotérica dificultam as investigações. Nossa equipe de investigação está coletando todos os dados que nos é fornecido, que a gente pode, para poder depois é que a gente vai realmente saber para onde vai caminhar essa investigação. Ainda de acordo com a delegada, a onda de criminalidade tem assustado, principalmente porque na maioria dos casos registrados, a arma usada é a pistola .40 de uso exclusivo da polícia. Nós não podemos indicar quem estaria usando essas armas, haja vista que muitas delas, nós temos muitas notificações de casos de desaparecimento, de roubo, de assalto, de furto de policiais militares que perderam suas armas dessa forma. E vamos mostrar também a repercussão depois de uma tarde complicada no centro da cidade. Ontem, uma loja foi assaltada e funcionários foram feitos reféns. Muitos vizinhos, empresários e funcionários temem por novas situações de violência. Alguns já pensam em desistir da oportunidade de trabalho por falta de segurança. A loja não abriu as portas na manhã desta terça-feira. O local foi alvo de 3 assaltantes na tarde de ontem. 6 funcionários, sendo 2 homens e 4 mulheres, ficaram presos no banheiro por pelo menos 2 horas. 20 policiais participaram das negociações para libertar os reféns. Apesar da estrutura montada e do reforço policial, os bandidos conseguiram fugir. E até agora, a polícia não tem notícia sobre o paradeiro dos criminosos. Quem trabalha no centro comercial de São Luís denuncia a falta de segurança. Na semana passada, 3 homens armados renderam funcionários e clientes desta loja. Os bandidos agiram com violência e agrediram quem estava no local. A ação durou quase 40 minutos. Altamente violentamente, entendeu? Muito violento, entendeu? Fazendo pânico mesmo, terror. Traumatizados, os funcionários que estavam na loja na hora do assalto não querem mais trabalhar. A situação está muito difícil, os funcionários tudo traumatizados, né? Que eles vieram assim fazer mesmo foi terror. Depois ele começou a dizer, mora, passa o celular, passa o cordão. Eu digo, moço, eu não tenho nada. Aí ele começou a pegar a mulher, a gerente lá da frente, começou a puxar ela, cadê o cofre, cadê o cofre? Eu fiquei com muito medo, mas tem que vir trabalhar, né? Fazer o quê? Quem decidiu voltar ao trabalho conta que tem medo de novos assaltos. Muito péssimo aqui. Vocês trabalham aqui, qual foi a sensação de ver esse assalto ontem aqui perto de... Foi um pânico. No próximo bloco, os bastidores da política no Maranhão. Ainda repercute a invasão à casa de blogueiro. Jornalistas se sentem ameaçados. A gente volta já já. Estamos de volta e com as principais informações sobre a política no Maranhão. Na Assembleia Legislativa ainda repercute a invasão à casa de um blogueiro na capital. Jornalistas e profissionais da imprensa falam da forte sensação de falta de segurança e se sentem ameaçados. E hoje foi dia de encontro entre gestores, Tribunal de Contas do Estado, Ministério Público e o SEBRAE. Joelson Braga traz as notícias do Bastidores da Política. Boa noite. Olá, boa noite. Daniela e Hugo, ainda repercute entre jornalistas e profissionais que noticiam os fatos políticos do Estado a invasão à casa do blogueiro Luiz Cardoso. Eu conversei com alguns profissionais e o que chama a atenção é que muitos deles dizem que intimidações e ameaças são bem comuns. Nos últimos anos, cresceu vertiginosamente o número de blogs que noticiam fatos políticos no Estado. Estas páginas na internet fornecem comentários ou notícias e funcionam como diário online. No cardápio dos blogueiros, muita política, principalmente aquelas notícias consideradas bombas, e quanto maior o estrago que elas possam causar, mais acesso será conseguido.
Para o presidente do Comitê de Imprensa da Assembleia, jornalista Cunha Santos, a invasão à casa do blogueiro Luiz Cardoso em muito acontece pela impunidade. Ele alerta para a falta de segurança que a imprensa vem passando no estado. É uma invasão intempestiva, incompreensível, que segundo eles, invasão de pessoas que estavam em busca de documentos comprometedores, de matéria que ele ia divulgar. Então, eu não vejo que haja segurança para a imprensa do Maranhão. Jorge Aragão, além de radialista, possui um blog. Ele conta que fatos como este deixam um profissional da imprensa alerta, mas que de forma alguma o trabalho pode ficar comprometido, nem silenciar a verdade, substância essencial ao jornalismo. É uma profissão que a gente escolheu, quando escolheu, sabia do risco que ela tinha. A gente vai continuar fazendo nosso trabalho com responsabilidade, tomando algumas precauções, é verdade, mas sempre em busca da verdade. Agora, que de certa forma nos amedronta, amedronta, mas jamais intimidar. No ano passado, o jornalista e blogueiro Décio Sá foi assassinado a tiros. Suspeitos de serem os mandantes e o atirador foram presos. O blogueiro Caio Rostilho lamenta que nos dias atuais ainda haja tentativa de silenciar a imprensa por meio da bala. E sempre eu escrevo, quando eu escrevo, eu sempre dou o direito da pessoa se expressar. Se ele quer se expressar através de uma matéria, eu vou abrir o espaço para que ele se comunique, se coloque seu ponto de vista, isso é natural. O que eu vi até hoje foram atos de animalesco, como o que aconteceu com o meu amigo Décio Sá, que era um irmão para mim, que teve uma morte trágica e para mim foi uma coisa que até hoje eu não absolvi, esse ato animalesco, contra um jornalista, e agora esse ato contra o Luiz Cardoso. Hugo, isso é bem preocupante. Agora, mudando de assunto, hoje foi iniciado o encontro de gestores públicos promovido pelo Tribunal de Contas do Estado, pelo Ministério Público e pelo Sebrae Maranhão. Transparência, controle e desenvolvimento estão em discussão. Vamos acompanhar. Durante 2 dias, prefeitos, vereadores, além de secretários e assessores públicos, irão discutir, entre muitos temas, 3 peças-chave para a boa gestão: transparência, desenvolvimento e controle. O evento servirá também para facilitar uma maior participação das pequenas e médias empresas em licitações. O presidente do Tribunal de Contas do Estado, Edmar Coutrin, disse que os temas devem ser de interesse principalmente dos novos gestores que assumiram em 2013 a função de fazer o bem público. E tem uma orientação pedagógica no sentido de orientá-los para que eles apliquem bem os recursos, com transparência, com probidade, e apliquem aquilo de acordo com o cronograma dos recursos para beneficiar a sociedade. Neste primeiro dia de encontro, muitos gestores acompanharam os trabalhos. O secretário de Estado da Infraestrutura, Luiz Fernando, declarou que transparência não deve ser artigo de luxo do gestor público, mas sim gênero de primeira necessidade. A administração pública não tem sentido para o gestor que vê a transparência como artigo de luxo. Para o gestor local, que vê o desenvolvimento local como dispensável. Ou para aquele gestor, ou para aquele que quer ser gestor e que não tem proposta e que não conhece essas questões. Então, desenvolvimento local, transparência e controle são artigos de primeiríssima necessidade em qualquer gestão. O tema é interessante porque transparência gera desenvolvimento e facilita a participação da comunidade ao exercício da cidadania. Pena que muitos gestores públicos não pensem assim. Eu volto com vocês. No quadro de entrevistas de hoje, o assunto é um encontro de gestores. E sobre o assunto conversamos agora com Emanuel Guterres Soares, que é promotor de justiça e assessor especial da Procuradora-Geral de Justiça. Boa noite, promotor. Boa noite. A gente acabou de ouvir o repórter falar em relação à transparência e à sociedade que acaba tendo benefícios por conta dessa transparência. Inclusive, um tema muito discutido em relação à PEC 37. Agora, o que os promotores, o que o Ministério Público acha em relação a esse processo todo? Boa noite. Na verdade, a transparência é uma obrigação imposta a todos os gestores públicos. A cultura da transparência no Brasil e no Maranhão ainda é muito incipiente. E o Ministério Público, que é defensor pela Constituição do Patrimônio Público, é um dos principais incentivadores de que isso aconteça.
E, no final das contas, quando os tribunais de contas, tanto da União quanto do Estado, julgam as contas desses gestores, isso vai ao Ministério Público, que é o encarregado de propor as medidas judiciais. Então, com base nessas ações dos tribunais de contas, o Ministério Público ele propõe as ações civis públicas, eles propõem inclusive ações penais visando reparar o erário daqueles valores que foram mal versados. Agora, existe a polêmica, como a Daniela Bandeira mencionou, sobre essa criação da PEC 37, uma proposta do deputado maranhense, do deputado Lorival Mendes, que propõe a exclusividade da investigação de alguns casos somente à polícia, excluindo então o trabalho do Ministério Público e outros órgãos. Como o Ministério Público se posiciona frente a essa PEC 37? Se posiciona de uma maneira muito incisiva. Inclusive, existe já em andamento uma campanha nacional onde a PEC foi batizada de PEC da impunidade, porque ela representa um retrocesso histórico na sociedade brasileira no combate à criminalidade. O Brasil é um país onde ainda tem muito a se acrescentar com relação às investigações de crimes. O que nós precisamos é de mais órgãos investigando de maneira efetiva. E esta medida ela vem dizer que é privativa da Polícia Civil e Federal a investigação de crimes. Por esse sentido, ficam retiradas não só do Ministério Público, mas de todas as outras instituições que têm essa atribuição de fiscalizar. Por exemplo, a Receita Federal, o IBAMA, que faz a fiscalização dos crimes ambientais praticados nesse país continente. O COAF, que é o principal órgão que investiga o crime de lavagem de dinheiro e essas grandes movimentações financeiras. Então, todas essas instituições estariam alijadas da atribuição de investigar crimes. Isso é um retrocesso, realmente não tem outra palavra para definir o que acontece. Existe uma campanha nacional em relação contra essa PEC? Como é que anda esse processo todo? Olha, a campanha nacional, movida não só pelo Ministério Público, mas por outras entidades associativas, várias entidades de servidores, inclusive da Polícia Federal e de polícias civis de vários estados, inclusive do Maranhão, já manifestaram repúdio a esta medida. Se você tiver interesse em acessar o site do Ministério Público, www.mp.ma.gov.br, você vai encontrar um hot site, um banner, com todo o material desta campanha. Tem artigos, inclusive de entidades internacionais, a CNBB. Se você quiser fazer um adesivo para colocar no seu carro, para mostrar que você é contra essa medida, você vai lá e consegue imprimir. Tem as fotos dos eventos que o Ministério Público está fazendo. No Maranhão, a nível nacional, temos já também as medidas que já foram anunciadas e vão ser adotadas concomitantemente. No dia 12 de abril, vai haver uma grande manifestação nas capitais. Em São Luís vai haver, com todos os membros do Ministério Público. E no dia 24 de abril, vai haver uma manifestação nacional no Congresso Nacional. A gente cogita que possa ser um abraço simbólico ao Congresso, onde todas essas entidades irão manifestar o repúdio a esta proposta de emenda constitucional. Agora, hoje, dentro dessas atividades, hoje e amanhã, acontecendo essa atividade com os gestores municipais, o Ministério Público participando junto com outras instituições, qual o papel fundamental a apresentar esses gestores novos e gestores que estão aí em seu segundo mandato? A Procuradora-Geral de Justiça, a doutora Regina Rocha, ela foi muito feliz no seu discurso, inclusive foi um discurso muito aplaudido. Ela disse que o que o Ministério Público quer é a probidade e a transparência dos gestores. Porque o dinheiro público, muitos pensam que não pertence a ninguém. E por isso, por uma tendência natural do ser humano, acabam utilizando como se pudessem dispor livremente dele. E não é isso que acontece. O dinheiro público é uma coisa muito séria, pertence a todos nós. Cada centavo que é aplicado tem que ser aplicado de maneira proba, com responsabilidade. E todos nós cidadãos, nós membros do Ministério Público, vocês jornalistas, todos nós temos a obrigação de verificar se esses recursos estão sendo aplicados de maneira satisfatória, porque, no final das contas, é o povo que é lesado quando esses recursos não são aplicados na saúde, na educação, na melhoria das condições de vida. Ok, a gente agradece então ao Emanuel Guterres Soares, que é promotor de justiça e assessor também especial da Procuradora-Geral de Justiça. Obrigada pela sua presença. Obrigado, boa noite. E falando ainda em investigação e fiscalização, o Ministério Público realizou uma nova inspeção no Socorrão 1 e o que encontrou foram os mesmos erros e problemas das últimas vistorias. A Prefeitura tem 15 dias para se defender. Se nada for resolvido, o Ministério Público vai entrar com uma nova ação contra a direção do hospital. A imprensa não teve acesso para acompanhar a vistoria. Na verdade, trata-se de uma reinspeção do Ministério Público e da Vigilância Sanitária Estadual no Hospital Municipal de Djalma Marques, o Socorrão 1.
As duas instituições vistoriaram a unidade de urgência e emergência em novembro do ano passado. De acordo com o promotor de Justiça de Saúde, Herbert Figueiredo, a inspeção feita desta vez constatou que o município de São Luís não cumpriu as exigências do relatório do Ministério Público. O documento foi elaborado após a vistoria do ano passado. A irregularidade praticamente inclui todos os setores dos hospitais, incluindo laboratório, central de material esterilizado, unidade de cuidados intermediários, enfermarias, UTI e a questão do subdimensionamento. Inclusive há um projeto de ampliação do hospital em mais 2 andares. A reinspeção foi motivada também pelos recentes problemas no Socorrão 1. Na última sexta-feira, o hospital deixou de receber pacientes por causa da superlotação. Um dos principais motivos que agravam a superlotação é a grande quantidade de pacientes que chegam do interior do estado. Pacientes atendidos em macas nos corredores é uma cena comum. O município ou celebra um TAC com o Ministério Público, né? um TAC praticamente com efeitos judiciais, já que o não cumprimento ensejará a execução, terá força executiva, ou então o Ministério Público vai entrar com uma outra ação contra o Socorrão 1 e a visita que ocorrerá no Socorrão 2, dia 26, também aproveitar para ingressar com a ação contra ambos os hospitais. E já na tarde de hoje, a Secretaria de Saúde do município concedeu entrevista à imprensa para falar justamente dessa vistoria feita pelo Ministério Público. A reportagem é de Márcia Carvalho. Durante a reunião, os representantes municipais falaram sobre alguns assuntos polêmicos da saúde que aconteceram nos primeiros meses de gestão do prefeito Edivaldo Holanda Júnior, como a suspensão do atendimento do Socorrão 1, devido à superlotação. Segundo o diretor Iglesio Moisés, o motivo seria a grande demanda do interior do estado e o descaso de algumas prefeituras que encaminham pacientes graves para São Luís sem nenhuma assistência ou contrapartida. O maior desafio é acabar com o problema do corredor. E o problema do corredor, ele acontece por duas coisas. Há a contrapartida que deve haver. Ou seja, muito é falado em termos de parceria, mas na verdade é muito mais responsabilidade. O diretor do Socorrão 2, Ademar Bandeira, também falou sobre os problemas encontrados quando assumiu o hospital. Segundo ele, faltavam 3 itens: insumos, equipamentos e o pagamento de funcionários. Mas Ademar Bandeira explicou que a situação melhorou significativamente. Então ele tem uma estrutura que não tem nenhum hospital do Maranhão, exceto o Socorrão 1, que tem a estrutura. Se você chegar com um acidentado dentro do Hospital São Domingos, que é um hospital de grande padrão, as condições com certeza não são as do Socorrão no nível de sangue, de imagem. Eu tenho tomografia, eu tenho ressonância, eu tenho ultrassom, eu tenho raio-x, eu tenho o que devia ter. Certo? E funcionando, que é melhor, e funcionando. Entre os projetos que já estão em andamento para melhorar o atendimento na rede pública de saúde municipal estão a reforma dos hospitais Socorrão 1 e 2 e do Hospital da Criança. Estão previstas a ampliação no número de leitos e também a construção de mais 3 UPAs. Uma no Coatraque, outra no Anil e uma na Vila Maranhão. Segundo o secretário de Saúde Municipal Vinícius Nina, para as unidades mistas, como a do Coroadinho, também foram previstas ações que devem melhorar as condições de atendimento para a população. Ele também explicou que o projeto para a construção de mais um hospital de urgência e emergência na capital, promessa de campanha do prefeito Edivaldo Holanda Júnior, já foi providenciado. Já existe um comitê trabalhando nisso e nós temos esse comitê junto com a Secretaria de Urbanismo, está num momento de prospecção do terreno, porque aquele terreno onde foi concebido o projeto, ele se mostrou inviável e assim nós vamos ter uma resposta breve de onde vai ser o terreno e assim vamos partir para a execução do projeto. Veja, daqui a pouco, Defesa Civil divulga um plano para garantir segurança nas regiões de risco da cidade. A medida quer garantir que moradores tenham consciência sobre o risco da moradia em lugares perigosos. Voltamos em instantes. A Defesa Civil da capital finalizou um plano de contingência de possíveis catástrofes em áreas consideradas de risco. Mesmo com a pouca chuva que cai em São Luís, técnicos estão mapeando e monitorando os locais. Além disso, pedem que os moradores sigam as orientações de segurança.
O plano de contingência foi preparado para desenvolver ações em São Luís em casos de catástrofes naturais. O documento foi concluído esta semana e estabelece estratégias em situações de desabamento e alagamentos, com monitoramento 24 horas por dia através de serviços meteorológicos. A intenção é evitar prejuízos como os causados com as chuvas no mês de fevereiro em vários pontos de São Luís. A importância é que nós, São Luís, tem mais de 1 milhão de habitantes, né, vários bairros, e aí nós focamos nesses pontos de risco, onde nós sabemos que tem ponto de risco. Então nós já conhecemos, quando chega uma chamada de emergência, nós já sabemos onde é que está essa emergência. O plano de contingência mapeou 66 áreas de São Luís com riscos de alagamento e desabamento em dias de chuva. A orientação da Defesa Civil para quem mora nas áreas como a Vila Paco, na Cidade Operária, e Vila Militar, no São Raimundo, é que os moradores abandonem as casas ao primeiro sinal de chuvas. Quando ligar 153, aceitar as orientações da Defesa Civil, tipo, vamos sair do local, vamos salvar o que restou e salvar a vida, vamos para a casa de parentes, vamos aceitar o aluguel social que a prefeitura disponibiliza para eles, porque continuar no local é querer mais perdas e mais sofrimento. E agora vamos falar sobre o valor da cesta básica. No mês de fevereiro, o preço ficou R$ 242,73. Isso significa um aumento de 3,5% em relação a janeiro. Para o trabalhador que ganha um salário mínimo, 35,8% de sua renda ficou comprometida para a compra dos itens da cesta básica: tomate, farinha, banana, café, leite, manteiga e o arroz. Foram os itens que tiveram aumento. Uma realidade difícil para muitos maranhenses, é preciso uma melhor estratégia para baratear o preço das mercadorias ao consumidor. E no próximo bloco, novos redutores de velocidade vão ser instalados na BR-135. E ainda realizada audiência pública para discutir impactos ambientais em drenagem do pier do Porto do Itaqui. A gente volta já. E a Secretaria de Estado de Meio Ambiente apresentou nesta manhã, em audiência pública, o estudo do impacto ambiental e licenciamento para o serviço de escavação das áreas onde atracam navios do Porto do Itaqui. O processo conhecido como dragagem é para aumentar a profundidade do canal para que continue recebendo embarcações. A audiência pública no auditório da EMAP, Empresa Maranhense de Administração Portuária, no Porto do Itaqui, contou com a presença das comunidades. Até hoje, nós temos tido prejuízo, né? Porque nossa praia era uma praia muito bonita, muito linda, né? Onde nós tomava banho, pescava, né? E hoje a gente não pode mais fazer isso. O convite aos moradores foi feito pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente. O objetivo foi a apresentação de um estudo de impacto ambiental e de um relatório ligados ao licenciamento ambiental da dragagem do canal de acesso e dos berços 100, 101, 102, 103 e 104 do Porto do Itaqui. O estudo solicitado pela EMAP foi feito pela Universidade Federal do Maranhão. O estudo, na verdade, ele obedece a várias etapas, desde o levantamento do diagnóstico ambiental do empreendimento até as medidas mitigadoras que vão ser adotadas pelo empreendedor, que no caso seria a EMAP. A equipe técnica da Secretaria de Meio Ambiente estava presente na audiência pública para analisar os resultados do estudo. A EMAP protocolou esse estudo no final do ano passado na Secretaria e, como a legislação preconiza, a gente precisa da ampla publicidade e discutir os possíveis impactos e de que forma esses impactos podem ser minimizados junto com as comunidades do entorno da atividade que vai ser desenvolvida pela empresa. A dragagem do canal de acesso e de 5 berços do Porto do Itaqui tem o objetivo de aumentar a profundidade de alguns pontos do canal de 9 para até 15 metros. A operação vai incrementar a competitividade do Porto do Itaqui e permitir que o terminal continue recebendo navios de grande porte. Fica aberta também a possibilidade de implantação de novos berços. A dragagem é uma atividade que o Porto precisa para ele se tornar mais competitivo no mercado local
não que eu falo nacional e internacional, para receber navios de grande porte. Mais 3 redutores de velocidade vão funcionar na BR-135. Os equipamentos começam a operar na sexta-feira. Os redutores estão nos 2 sentidos e a velocidade máxima é de 60 km por hora. Ao longo da estrada vão ser 82 equipamentos. A instalação é feita pela Superintendência Regional do DENIT. Vão ser entre controladores de velocidade e barreiras eletrônicas. O objetivo é reduzir os acidentes, evitar atropelamentos e proporcionar mais segurança à população. E confira agora o que acontece amanhã. Continua nesta quarta-feira o encontro com gestores públicos promovido pelo Tribunal de Contas do Estado, Ministério Público Estadual e Serviço Brasileiro de Apoio a Micros e Pequenas Empresas. As atividades começam às 9 horas no Centro de Convenções. O PROCON inicia amanhã a semana de combate ao superendividamento. Vai ser montada uma estrutura na Praça do Sol do Tropical Shopping e as equipes vão estar de plantão a partir das 8 da manhã até as 6 da tarde. Enfermeiros da Santa Casa vão paralisar as atividades nesta quarta-feira a partir de 7 da manhã. Eles reivindicam pagamentos atrasados, férias vencidas, impostos não recolhidos. A Escola Sintra vai retomar as atividades em sala de aula amanhã. A unidade de ensino estava paralisada por decisão do Ministério Público, Vigilância Sanitária, CREA e Corpo de Bombeiros, que identificaram problemas estruturais. Maranhão Acontece termina aqui. A gente volta amanhã com as principais notícias do dia a partir das 7h30 da noite. Até amanhã. E a gente se encontra daqui a pouco, às 11h30 da noite. O resumo do dia você tem no Dia News. Até lá. TV Guará, diferente por natureza.